Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com o nosso convidado especial, Jaime Matarazzo. Muito obrigado pelo convite, feliz demais de estar com vocês, mesmo. Fotografia é um assunto que me interessa muito, gosto muito. Tô aqui pra gente bater esse papo. Segunda vez que você tá aqui na Casa Canon, né? Gosta da Casa Canon? Tô vindo pela segunda vez, voltei, né? Significa algo. Cara, gosto muito, assim, esse universo realmente da fotografia é um universo que me fascina, sempre me fascinou, antes mesmo de ter embarcado nessa dinâmica de atuação, de ser um menino que trabalha com TV, mas a fotografia entrou na minha vida muito cedo, né? Eu era muito pequeno quando meu pai trabalha com imagem, um diretor de televisão, sempre teve, né, a coisa da fotografia como algo muito importante lá dentro de casa, e minha mãe também, né? Minha mãe herdou também essa curiosidade. Então posso dizer que eu fui um menino muito fotografado. Eu tenho uma irmã que é 1 ano mais jovem do que eu só, então somos muito próximos. E posso te falar que eu tenho a nossa infância inteira registrada por uma Canon linda da minha mãe, uma Canon antiga, que era uma câmera que eu brinco que para mim foi talvez o primeiro, acho que é meu primeiro objeto de desejo, porque eu era criança, via minha mãe brincando com aquela câmera e queria eu pegar, né? E desde pequeno, cara, foi um dos primeiros presentes que eu pedi. Então sempre tive uma parceira, uma câmera que eu chamo de uma amiga, que eu acho que ela realmente é mais do que um objeto, né? Sim. Um objeto eletrônico. Mas sempre tive essa grande amiga que é a fotografia presente e nunca me profissionalizei, não me considero um profissional, me considero um curioso, um amante, um apaixonado por isso. Mas é tão grande essa paixão que tá me levando aí a dar outros passos, né? Sim, com Acho que daqui a certeza. pouco a gente vai falar sobre isso, mas temos novidades para contar para a turma que acompanha o nosso trabalho que é relacionada à fotografia, né? Então, é um tema que muito me agrada, muito me encanta estar aqui na Casa Canon, um lugar muito lindo. Parabéns para vocês. É um lugar, cara, que inspira, né? Um lugar que a gente chega aqui e o mundo da fotografia já nos consome, já nos irradia e a gente é propício para a gente bater papos de arte, papos sobre a imagem, valorizar essa arte que é maravilhosa. Pô, que legal. Desde pequeno, você tá no meio do audiovisual. Isso sim. Sua mãe, ela trabalhava com o quê? Minha mãe trabalhou muitos anos com televisão. Uhum. Ela é produtora de TV e trabalhou muitos anos com a Ana Maria Braga, no programa da manhã da Ana. E minha mãe sempre foi a pessoa responsável pelas pautas, aquelas milhares de pautas de um programa ao vivo, diário. Né? Então, minha mãe é uma grande conhecedora de tudo que você possa imaginar de arte, de artistas, de confecções próprias, né? De artesanato e de fotografia também. Muitas pautas de fotografia ela acabou levando. Sim. Quando produção, né? Produção é um negócio que engloba muita coisa, né? Normalmente, produção a gente tem. Tô com uma tosse residual de uma gripe que eu tive, por isso que eu tô ainda tossindo aqui. Mas produção, normalmente a gente tem o quê? A gente tem produtores de objeto. Então, olha aqui, qual objeto fica aqui, o que vai ali, o que combina, o que orna, né? É um tipo de produção. Você tem a produção, que é o que resolve problemas, né? Preciso de um braço mecânico. Preciso de uma caixa que tenha 2 andares nessa caixa. Preciso de uma almofada da cor tal. E tem também, né, existem outras produções, mas tem o produtor de pauta, que é a pessoa que tem que ficar antenada no que está acontecendo no mundo, tem que ver o que está falando, o que está deixando de falar, o que é polêmica, o que não é polêmica. Tem que estudar para saber a pauta, para conversar com a pessoa. Porque o apresentador, ele não fica estudando normalmente, tá? Ele não fica estudando muito o convidado. Normalmente, tem um produtor de pauta, liga lá para a pessoa, conhece a pessoa, vê as histórias, ouve as histórias, vê quais são as histórias legais do apresentador puxar ali, sacar. Mas, Francisco, isso acontece?
o apresentador tal nem parece que tá lendo. Esse é o poder do apresentador, é achar, mostrar como se ele tivesse tirando da cabeça. Mas tem esse produtor de pauta que ele é muito importante para fazer o negócio funcionar. Então você tinha lá o audiovisual, sua mãe na produção, que tinha que ficar sabendo tudo que estava acontecendo no mundo. E conhecer muitas histórias, né? Isso que é o legal. Eu acho que eu fui um menino que tive 2 pessoas dentro de casa me criando, valorizando muito a história e o poder que as histórias têm. Né? E tanto a fotografia quanto vários outros tipos de arte, né? Todos eles passeiam por esse lugar. E talvez a história dessas artes seja o que as valoriza. Sim. Né? Então, essa coisa do contador de história sempre teve muito presente. Seja eu olhava para um lado era minha mãe, eu olhava para o lado era meu pai. Eu cresci com muita essa responsabilidade, com muita garra de querer contar as minhas histórias. Sim. Né? De chegar nesse lugar, de você, tipo, cara, agora chegou minha hora de contar. Sim. E é muito legal, cara, o que eu sinto com a Canon, que é uma marca muito legal, porque ela é uma das responsáveis por nos ajudar a contar as nossas histórias. Né? E eu fico muito feliz hoje que meu caminho está cruzando e cada vez mais se aproximando da Canon como instituição, como marca, que eu fico tão feliz que a marca que me ajudou, né? A marca que me ajudou a contar a minha história durante a minha vida inteira, hoje eu posso, né, de uma forma muito humilde, mas ajudar a Canon também a contar a sua história. Sim. E isso é muito legal. É isso que eu acho que eu sinto de aquela parceria ou aquelas simbioses que se formam orgânicas. Sim, sim, né? sim. Daquelas marcas que a gente ama, por quê? Porque elas estiveram com a gente durante todo o nosso período da nossa vida. Sim. Né? Às vezes é uma marca de uma roupa que te acompanha, né? Aquela roupa clássica, é uma Havaianas, é uma Hering. Eu tô aqui falando marcas, mas são marcas clássicas que a gente fala. A Canon, para mim, mora nesse lugar. Sim. A Canon era minha parceira a ajudar a contar as minhas histórias, né? E assim será agora. Então, gosto muito das histórias, meu velho. Que eu legal. olhava pro lado e tinha história para contar, dar e vender. Assim. E como é que é? Ou talvez, como você se deu conta de que o seu pai e sua mãe contavam histórias? Porque é uma coisa orgânica, certo? Claro. Você tá ali desde pequeno, isso é o normal. E aí, em algum momento, a gente fica... Eita, mas... Quando eu entendi que eu era o personagem da história deles e que eu precisava posar pra eles, fazer, sorrir. Acho que foi esse lugar que eu falei, opa, eles adoram contar história, mas eu tô comigo. Sim. Cara, o meu pai, por uma questão orgânica, assim, Sim. né? Acho que eu vi ele realmente sempre contando histórias. Cada ano que passava, cada projeto que ele estava envolvido, vinha um planeta novo pra dentro de casa, né? Então, assim, para nós que trabalhamos com televisão e com novelas, com essas tramas longas, esses roteiros que duram meses da gente contando e que a gente passeia por muitos assuntos e debates, para a gente, esse tipo de projeto de contar história, a cada um que vem, a gente é abastecido de um novo planeta. Né? De pessoas, assim, eu estudei já personagens, eu tenho 11 trabalhos no currículo, 11 personagens. Sim. São 11 universos completamente diferentes que eu já naveguei. Um era biólogo marinho, o outro era padre, o outro era médico, o outro era um mau caráter. E assim, você se abrir para que todos esses universos e planetas cheguem até você e você consiga distingui-los, né? É um processo e é uma coisa que para mim foi o que mais me chamou a atenção. Então, quando eu olhava os meus pais contando a minha história ou contando a história deles, vinha esse fascínio, vinha essa vontade de cara, isso me agrada. O que eu acho que eu fui descobrindo ao pouco dos anos era como que eu quero contar essas histórias. É com fotografia? É com vídeo? É com a literatura? É com a poesia? É atuando? E aí, nessa busca por descobrir
onde eu me encaixava, eu decidi fazer todas. E eu acho que essa é a melhor decisão. Né? Nós somos artistas. Né? Você não é ator, você é só ator. Você não é só apresentador. Você não é só... né? Que seja dentista. Todos nós temos a possibilidade de sermos muitos. Explore isso. Sim. Seja muitos. Sabe? Queira ser vários. E eu acho que isso é das características do ator que mais me fascinou para eu ter encarado isso tudo. Sim. Porque também as pessoas acham que eu... Aí eu vou te contar. As pessoas acham muito que ser ator sempre esteve claro e óbvio dentro da minha vida. Ou trabalhar com televisão sempre foi claro e óbvio na minha vida. E foi zero isso. Foi zero. Eu nunca pensei em atuar na minha vida até o meu primeiro trabalho, que foi Maísa. Eu estudei cinema, eu sempre me vi na parte por trás das câmeras, sempre fiz faculdade de cinema, não consegui concluir ela, faltou um ano por conta da atuação, que eu tive que parar para fazer essa aventura. Mas a minha história como ator começa no momento que a gente vai começar a contar. Eu tive outras experiências profissionais, eu tive banda, eu fui vocalista de banda e brinquei de música, coisa herdada um pouco da minha avó, que era cantora. E acho que a música sempre me fascinou. E ali para os meus 20 e pouco, eu estava trabalhando com produção artística. Aí eu estava fazendo uma outra produção que não é da minha mãe, mas eu estava cuidando de plenárias, de palco, em eventos corporativos. Já estava inserido um pouco nesse mundo da produção, às vezes um pouco do audiovisual, porque eu tinha que produzir bastante conteúdo. E, de repente, num grande dia, meu pai me liga falando assim, eu vou contar a história da minha mãe. Eu vou contar a história da sua avó, né? Vou contar a história de Maísa, que para quem não conhece, minha avó foi uma artista muito importante para o nosso país. Uma mulher muito forte, muito à frente do seu tempo, muito revolucionária e transgressora nesse lugar de... Cara, realmente... Era uma mulher que parecia que não estava vivendo aquela época. Parecia que ela estava sempre numa era mais para frente. Porque foi uma mulher uma artista ali que de repente se viu num casamento numa das maiores famílias, das mais tradicionais famílias brasileiras daquele momento, que eram os Matarazos, hiper conservadores, super caretas, em todos os seus sentidos. Sim. Com relação ao posicionamento perante a sociedade. Sim. E ela quebrou a banca. Ela resolveu ser ela. Né? Ela resolveu enfrentar todos aqueles nãos que a sociedade naquele momento colocava, não só para ela, mas para todas as mulheres. Ou para várias situações que não só, né, o machismo ainda mais ferrenho do que temos hoje em dia, que tinha naquela época. E... voltando à história do meu pai vai começar a contar Maísa, a minissérie que foi feita pela Rede Globo. E era um assunto, claro, para ele muito íntimo. Ele ia reviver os maiores dramas da vida dele, a história da mãe dele. Que ele tava na vida. Foi o que ele vivenciou mesmo. Assim, talvez os sucessos e os insucessos da minha avó foram as felicidades e as tristezas e as angústias do meu pai. Sim. Então era um momento muito íntimo, de muita coragem. Eu sou um cara que aprendi a dar ainda mais valor e admirar mais ainda meu pai depois desse projeto, porque eu acho que tem uma coragem muito grande de você abrir seu próprio baú, enfrentar suas próprias dores, é muito louvável. Para o Brasil inteiro ver. Porque... E ele falou, preciso de ajuda. Vou falar sobre uma coisa muito íntima. Eu preciso que você está fazendo cinema, você gosta disso, vem fazer para mim assistência de direção. E vou precisar de você do meu lado como filho. Eu falei, tá bom, tô com você nessa, vamos com tudo. Mudei para o Rio de Janeiro, vim fazer assistência de direção. E foi no meio desse caminho que eu me tornei ator. Porque foi no meio dessa loucura que a gente não achava quem fizesse. O meu pai, a gente não achava o ator para isso. E do dia para a noite, numa sugestão muito aleatória, assim, do Manuel Carlos, que era o autor, o grande Manuel Carlos, autor da minissérie,
e que ele sugere isso pro meu pai, do tipo, por que a gente não coloca o Jaiminho? Ele é um menino que ele tem sensibilidade, ele pode não ter a Sim. profissão aí, mas a história e o que a gente precisa para contar essa história, ele tem de sobra. Talvez ele tenha mais do que qualquer Sim. um. E começaram a me atazanar com essa ideia, né? Passaram 15 dias no meu ouvido, a gente tava um mês de começar realmente as gravações dessa parte da história. Eu decidi encarar. Aí começa a minha vida de ator. Sim. Até então, nunca. Ao contrário, eu sempre quis fugir. Eu sempre fui um menino mais tímido. Não me via nesse lugar do porta-voz da história, e sim no lugar de quem conta. Então, para quem acha que mesmo eu nesse universo Sim. cheio de gente, não era para ter sido ator. Fui por uma questão do destino. Agradeço muito por ter me colocado nesse lugar. Descobri uma profissão linda. Descobri, cara, que tenho muito tesão, sim, em atuar. Que tenho, sabe, a mesma paixão que eu tenho da atuação, da direção, do por trás das câmeras, eu tenho muito aqui. Mas comecei do nada e tive que me virar nos 30 porque emendei um trabalho no outro e fui aprendendo no ao vivo. Eu fui aprendendo realmente a atuar ali, pro Brasil inteiro. Assim como fiz uma terapia familiar pro Brasil inteiro em Maísa. Porque foi uma terapia pro Brasil ver, né? O pior aqui é porque você imagina, você tem as histórias do seu pai. E aí o seu pai fez coisas que são legais de contar, coisas que você não quer dividir com as outras pessoas. Coisas que ele nunca contou, Coisas que ele nunca contou. nem pros filhos. E Teve que aí, contar ali. você tem que gravar e mostrar para as pessoas com a questão de vou mostrar para as pessoas e as pessoas vão poder falar o que elas quiserem, como elas quiserem, julgar como elas quiserem. Porque não é só o julgar de trabalho. Porque, sei lá, vou contar a história da Pantera. Então, beleza. Não gostei da direção. Não gostei do enquadramento, do ritmo. Ele tá julgando o seu trabalho. Ali tinha julgamentos de trabalho, julgamento da própria família, julgamento de não devia ter agido assim, assim, assado. Do pai colocando o filho, tipo, pra trabalhar. Isso. Tipo, do ator que quer ser lançado no trabalho. Tudo eu enfrentei. E aí é um negócio que é muito difícil. Você tem que ter... você tem que ter uma certa coragem ali. Falar, não, vai ser isso. Eu confio. Né? O seu pai falando... Depois de maturar a ideia, não, confio que ele vai fazer um bom trabalho, vai representar bem, vai entregar o que a gente precisa para contar a história. Claro. E foi uma coragem que, assim, se não tivesse dado certo, deu tão certo. E eu também tirei um grande tempo para avaliar que tinha dado certo. Sim. Porque depois que aconteceu Maísa, eu acabei sendo convidado para fazer um filme com o Arnaldo Jabor. Foi aí sim minha grande experiência, porque Maísa foi um capítulo só, foi pouco de tempo. Mas depois eu fui fazer um longa-metragem em cinema com o Arnaldo Jabor e com um elenco estelar, assim, com o Nanini, com o Dan Stuba, com Mariana Lima, uma galera muito legal, Maria Flor. E foi, acho que ali que eu realmente tive meu grande primeiro processo e experiência com atuação. Mas não foi fácil. Não foi fácil, tipo, enfrentar um monte de pré-julgamentos que existiram. Eu passei 4 a 5 anos para trabalhar com meu pai de novo. Por uma questão mesmo de eu falar assim, eu comecei por aqui, agora eu vou sozinho, eu vou por mim, eu vou na minha. Graças a Deus, tipo, eu recebi um monte de convites de diretores diferentes, de autores diferentes, porque às vezes você agrada um. Você agrada 2, mas você não agrada a 8, 9. Eu fico muito feliz no meu currículo ter trabalhado com tantos diretores diferentes. Uhum. Porque, cara, uma das coisas mais legais para nós artistas é a troca. Sim. É a troca, você conhecer. Imagina eu querendo ser diretor. Eu olhei 10 talentos diferentes, né? Tipo, tive a escola de 10 pessoas, de 10 autores.
Acho que lá, tipo, novela, por serem processos tão longos e a Globo por ser uma empresa tão, sabe, tão de quilate tão alto, né? Que eles oferecem uma Disneylândia pro Sim, ator. sim. Né? Eles falam, olha, parabéns, você, tipo, aqui a gente confia em você como Mickey, aqui tá a Disney. Sim. Brinque. Brinque, né? Divirta o público, se divirta. Então, é assim, lá é realmente um parque de diversão para quem é da profissão. Eles te dão o melhor que você pode para desempenhar o seu melhor. A Globo é outro nível de produção, porque é isso. Quando você vai, sei lá, vamos dizer que a gente queira aqui na nossa cena que entre um carro aqui dentro. Cara, nas outras emissoras, normalmente, fica, não, vai entrar um carro, difícil, não sei o quê. A Globo, não, fica tranquilo. A gente faz entrar um carro aqui. Isso é o de menos. A Globo realmente ela é outro nível. Ela... E bem justo, no final das contas, porque assim, não é só um outro nível de produção. Ela é um outro nível de história. Ela sabe contar a história super bem. Ela sabe entregar. Uma coisa que é interessante, independente aí do canal, novela é um negócio que as pessoas às vezes não dão valor, mas é muito difícil você escrever uma história de 900 capítulos. Novela é o produto mais complicado e difícil e ousado que existe no audiovisual. Porque são vários núcleos. É tão difícil que os mercados principais não fazem. Isso. A gente é muito louco. Porque... A gente é muito louco de fazer uma obra de 120 capítulos todos os dias no ar. Isso. Imagina, você tem aqui, vários núcleos. Esses núcleos interagem entre si. E aí você tem... A novela, ela não pode ser escrita do começo ao fim. É muito difícil isso acontecer. Isso aconteceu na pandemia, mas normalmente ela não faz. Por quê? Ela precisa da recepção do público. Ela é uma obra aberta, né? Então, imagina, o cara tá escrevendo. Aí o público começa a odiar a mocinha. Aí você, eita, não posso manter essa mocinha desse jeito até o final da novela. Já vi mudar, viu? E aí sobe. Aí o personagem que não era o principal começa a se tornar principal. E o vilão que todo mundo começa a gostar... Então imagina o quanto tem que saber escrever, ouvir o público, saber os caminhos que está se tornando. Aí aconteceu uma polêmica, vamos colocar essa polêmica dentro da coisa. E aí existem 300 mil coisas que é muito difícil você manter. Imagina você manter... Na Globo, são 6 dias na semana de capítulo. 6 dias. Os mesmos de trabalho. Isso. Imagina, 6. São 4 semanas. Então você tem lá 6, 12, 18, 24. A gente tem geralmente 120 a 160 capítulos. 120, 160 capítulos. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa para muito núcleo. E aí tem o núcleo, normalmente em novela tem o núcleo que é engraçado, o núcleo romântico, porque você precisa pegar todo mundo, porque todo mundo tá ali assistindo. A Andressa é noveleira. Tá ali fora? Eu sou. A Andressa é noveleira, ela assiste, vai para casa, toma o seu banhozinho, se cobre e fica assistindo novela. Sim. Né? E eu acho muito legal que hoje em dia, né, a tecnologia e o streaming vem para nos trazer outras dinâmicas de como assistir novela. Uhum. Né? Então, até a coisa de você poder assistir a sua novela no seu tempo é algo fantástico. É demais você poder, né? A gente tinha isso com as séries, a gente tem isso com as séries americanas e tudo mais, mas talvez a gente não tinha o hábito da novela. Sim. E hoje em dia eu vejo muitas famílias que agora, por uma questão de poderem assistir no streaming a hora que elas quiserem, estão se reunindo. Porque aí o pai já chegou em casa, a mãe já chegou em casa, o filho chegou do colégio ou da faculdade. E aí você tem pô, vamos então assistir a nossa novela. Sim. Né? E você puxar as novelas também para terem sua estreia ou para elas serem inéditas ao público grande no streaming, também é muito legal. Porque você tem a oportunidade, né, de você fazer no streaming, de você testar ali e depois você trazer para o público geral. E aí sim, como obra fechada, aí você não pode mais mexer. Sim.
Mas o que você estava dizendo da obra aberta, da novela, eu acho que é uma das coisas que me dá mais tesão. É muito É largar de incrível. um lugar que você sabe o começo, mas você não sabe, você não tem a menor ideia de onde isso vai parar. Tem um objetivo. Sim. Tem um objetivo. Se ele vai dar certo ou não. Eu Você... já participei de projetos que a mocinha virou vilã, ou a vilã virou mocinha, e você fala: o que tá acontecendo aqui? Já tive um personagem que começou, era pra ser mais Isso. malzinho, mas, pô, começou a agradar e agora ele virou romântico. Isso, Então a gente acontece tem, demais. e estar aberto a isso é muito legal. Porque tá vivo. É vivo, né? Por mais que seja aquilo que aquilo que mais nos traz dificuldade, talvez seja ela ser uma obra aberta. Mas é aquilo que também nos traz mais oportunidade de coisas diferentes, do inusitado, do diferente. Porque acontece, às vezes você tá assistindo um negócio e aquele casal não deu certo. Você E fala aí assim, você fica muito bravo. sabe, que o casal não deu certo, você fala, não combina. Ela é muito melhor com esse amigo dela. Aí esse amigo dela começa a se tornar o par romântico, aí você fica... Começa a aparecer um monte na novela, você fala, por que esse personagem tá crescendo? Aí você descobre lá no final, porque ele tinha que roubar a mocinha do mocinho que não tava funcionando, né? E o que eu acho mais legal, porque não foi a ideia do autor, é o público. O público vai ditando para onde a novela tá indo. E é lógico que um autor bom, ele ouve o que o público tá fazendo, pega a média e vai A voz do povo, né? e vai moldando para ficar bom. Entendeu? É o cozinheiro que molda pro paladar. E isso eu acho muito legal. Porque imagine, a gente faz pro público. Sim. Todos nós ali estamos fazendo pro público, a gente tá atuando pro público. Quem a gente quer emocionar é o público, não é o meu diretor que tá ali, não é o câmera, não é o... A gente, tipo, ali dentro, a gente faz coisas que, assim, pra gente é tão, às vezes, orgânico, Sim. que a cena mais emocionante do mundo, que foi ao ar, que todo mundo se emocionou, às vezes lá dentro no set acabou em risada, cortou, vamos, então vou parar de chorar. E pra gente, né, Sim. a gente faz pro público. Nosso maior tesão é quando, tipo, tem a resposta do público. Quando o vilão é odiado na isso aí rua, já- é bom demais. Esse é o termômetro do sucesso, né? Então, o ódio do vilão, o projeto deu certo. Você lembra, você Agora, falou se que- o público tá com ódio do mocinho, problemas no projeto. Eu lembro de você falar do Dan Stuba. O Dan Stuba, o pessoal ficava com raiva dele na rua. Você fala, gente, é um personagem, mas não importa. É pra mostrar o quanto ele tava bom demais, porque ele comovia as pessoas. As pessoas sabem que é ficção. O povo não é bobo. Então, as pessoas sabem que é ficção. Mas a Mas gente o pega cara um- tá fazendo tão bem que na hora que você vê ele, você fica assim, não acredito que você bateu nela. Aí você fica... É muito legal Te esse cruza na sentimento. rua, olha no teu olho e fala, por que você tá fazendo isso, cara? Você tá batendo nela. Mas, ó, a gente fala que o público sabe que é novela, mas médio também. Uhum, Porque eu acho que a novela é tão forte no Brasil. sim. E você pega, às vezes, pessoas realmente com uma humildade de alma, ou humildes Sim. mesmo pela vida, e que dimensionam a novela num lugar muito grande, que se capazes de te verem, vão realmente não conseguir separar a emoção de estar vendo o personagem que elas tanto gostam com o ator que dá vida a ela, né? Então, cara, você vê muita reação de muita emoção, às vezes de raiva, Sim. você vê a reação do público, que é muito legal. Tipo, essa é demais. Esse é o nosso grande barato, é a interação com o público. Eu fugia. É que no final... Nunca mais fiz isso. Agora eu vou, eu me jogo no público. É porque no final das contas foram 6, 7, 8 meses da pessoa entrando na sua casa. Ah, sim. Todo dia. Então você tem uma intimidade. Se acostuma, né? Você se acostuma. Você chega em casa, igual eu tava acompanhando uma novela recentemente, que eu vinha reclamava pro Francisco, tipo, meu Deus, o cara fez isso na novela. E aí acabou, eu fiquei chateadíssima. Mas eu acho que a questão da novela, o mais legal dela é que é uma história, assim, né, claro que é ficção, mas são histórias reais possíveis de acontecer, né? Conta geralmente mais do cotidiano, que é possível. E é uma história que te prende. Então você acompanha ali como se fosse uma amiga sua que tá ali acontecendo com as coisas da vida dela.
Então é... Concordo contigo. Eu acho que esse comentário que ela traz também traz para mim uma reflexão muito legal. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, diferente, importante no audiovisual popular. Vou falar Sim. desse áudio, dos canais, tá? Tipo, desses grandes canais que têm um alcance de Ibope muito grande. Né, ela mencionou agora no comentário dela a seguinte frase: a gente quer se enxergar, a gente quer algo do cotidiano, a gente quer ver uma expansão do que a gente vive também ali sendo debatida, né? E às vezes, por isso que às vezes um roteiro ou um trabalho, um audiovisual que vai falar sobre a cultura americana, a cultura holandesa, talvez não nos cative tanto. E eu acho que a gente está vivendo agora, nesse momento, uma fase de abrirmos a cabeça e nos esforçarmos e nos comprometermos mesmo a olhar para todos esses produtos na TV aberta e nos vermos como sociedade. Que cada um de nós, de cada setor, de cada classe, de cada religião, de cada cor, de cada... qualquer coisa, qualquer adjetivo que a gente possa ver, tem ali como se reconhecer, como se ver. E eu acho que durante muitos anos a gente, cara, não abriu muito espaço para essa... A gente não viu o Brasil ali. A gente, via pouco o Brasil. A gente via alguns Brasils. Hoje, a responsabilidade que a gente tem de deixar o elenco, as produções... Hoje, a responsabilidade da gente, tentar colocar todos nós brasileiros para dentro daquela tela, para que todos nós brasileiros nos enxergamos, é muito maior essa responsabilidade. E isso me alegra muito. Porque hoje a gente vai ter ali o cara que... O cara que quer se ver, que quer se enxergar e que tem aquele tipo de dinâmica na vida, que tem aquele dia a dia, aquela rotina, a gente precisa de que ele se enxergue também. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu fico feliz que a gente, nesse momento, está buscando deixar as novelas, os elencos, as produções com a cara do Brasil, com a cara de todos nós. E não mais só com a cara do Leblon, ou com a cara do São Paulo X, do Porto Alegre Y, sem fazer distinção nenhuma. Mas não é uma crítica, é uma felicidade em ver, agora sim, um esforço da gente ser representado como o Brasil, que é tão grande, cheio de gente, cheio de etnias, cheio de povos. Agora eu tô vendo mais ali, o Brasil todo. E isso me alegra. Sim. E eu acho que a gente é reflexo da sociedade, a gente conta o reflexo da sociedade, a gente passeia pelos reflexos da sociedade, a gente debate os reflexos da sociedade. Então, a gente tem um compromisso importante social, sim, muito importante. Né? Então, ver todos nós ali me agrada. Todos nós precisamos ser representados, precisamos ter exemplos, precisamos ter heróis, precisamos todos ter representatividades. E as novelas estão fazendo isso nesse momento. Isso é um momento que me deixa extremamente contente de saber que socialmente estamos fazendo algo muito importante para esse momento, que é o reconhecimento de todos e de cada um. Sim. Não, mas é verdade. O Brasil é tão grande que poderia se explorar mais. As formas de Brasil, né? Que a gente tem Brasil de Minas Gerais, a gente tem Brasil de Belém, a gente tem Brasil de Salvador, a gente tem Brasil de Santa Catarina. E são planetas. São planetas diferentes. Né? São planetas, não é nem cara... Isso. Que isso? É outro jeito de viver, é outra comida. É lógico que tem um fiozinho que conecta todos os brasileiros, mas assim, sei lá, quem mora em Belém tem uma culinária muito mais de peixe do que quem mora em São Paulo. Claro. Quem mora em São Paulo tem uma diversidade de cidade muito maior do que quem mora no interior de Vitória, de Espírito Santo. Então, você tem muitas histórias que existem que não são contadas. Então, realmente, você tem isso, e isso eu tô ainda indo mais para fundo, né? A beirinha, que é de ter pessoas
negras, de ter personagens femininas X ou Y, para não ser somente a mocinha, Claro. né? Você ter... Falar sobre o amor na terceira idade, falar sobre, tipo, cara, são tantas coisas que a gente pode, Sim. né? Principalmente os assuntos que a gente não fala tanto, são os que nos interessam. Tem um que eu... Não, tem um que eu acho... Eu cresci na periferia. E eu sempre achei meio ruim isso filme... Novela nem tanto porque eu não acompanhava novela, mas filmes e séries. Sempre quando tinha algo de periferia, eu falo assim, gente, não tem comédia romântica na periferia? Isso Porque mesmo. é sempre sobre drogas, é sempre sobre tráfico, polícia. Eu falo, gente, mas dá para contar. Não precisa envolver necessariamente esse tema. Você pode contar uma história de romance, só que de fundo à periferia. Claro. Não pessoas classe média em bairros bons, em apartamentos bons. Você fala assim, gente, não tem? Como assim não tem? Sabe, dá para você contar qualquer história que não envolva o que teoricamente você vá... Não, tem que, sei lá, pessoas, periferia, negras. Aí vai, não, temos que contar sobre racismo. Eu falo, gente, tudo bem, tem racismo, é ruim, é uma droga, passa por isso. Mas você consegue contar uma história de periferia de pessoas negras só sobre amor. De educação? Só de vitória? Só de vitória. Não. Você não precisa necessariamente Claro. entrar nesses temas. E eu sempre fiquei incomodado porque, assim, nunca tinha essas histórias contando... Tipo, pega essa mesma história e coloca na periferia que vai funcionar. Não vai fazer diferença. Tipo, mas não tinha. Era muito difícil. Mas você vê que hoje em dia existe acho que já passou da tentativa. Existe um movimento hoje sendo feito para que a gente consiga, tipo, estar representado como Brasil? A Andressa assistia qual era a novela? É muito louco isso, porque era tão padronizado que quando vem uma novela, por exemplo, as mais recentes, é muito perceptível que veio, né, trouxeram os assuntos que são importantes de serem debatidos, que não eram debatidos antigamente. E quando a gente vê isso hoje em dia, parece que é tipo, nossa, a TV mudou. E não, só trouxe assuntos do nosso cotidiano que não eram contados. Por exemplo, a novela que eu tava assistindo é Vai na Fé. Gostou? E foi eu amei. Foi uma das primeiras novelas que teve a maior porcentagem dos atores negros. E não eram colocados nos papéis padrões de o negro ele é o pobre ou é a empregada. Sabe, foram papéis devidamente muito bem escolhidos. Que É o que ele fala, a história funciona igual. Ó, exato. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Você pega só rapidinho. Claro. Você pega nesse Vai na Fé, tinha lá o elenco pobre e tá tudo bem. E tinha lá o advogado rico E tá tudo bem. o elenco pobre não era pessoas negras. Pobres, brancos também, outras pessoas. Isso é muito legal. Tipo, funciona. O que você ia falar? O Brasil, por exemplo, produziu esse ano não, já acho que é porque tá indo pra quarta, quinta temporada, mas o Brasil produziu uma série, que é o Sintonia, pela Netflix, do Condzilla. Muito bom, inclusive. Escrita pelo Guilherme Quintela, que é um grande amigo meu, um cara muito talentoso. Qual é o segredo do Sintonia? É o que ele tá falando. Ali existem 3 histórias. 3 histórias de comunidade. A que você menciona, Sim. o tráfico. Só que tem o menino da música que explode na música, que é descoberto, que vira um talento, tipo, que sai dali. E a história da igreja, das igrejas, tipo, na vida da comunidade. São 3 assuntos. Sim. Você vê, você tem 1, 2... Pra mim, essa é a fórmula do sucesso do Sintonia. Ainda você junta a música. E a música popular e a música da comunidade do Condzilla, que talvez não existe produtor musical que consiga ser mais popular do que o Conde. Tipo, que ele fala com o popular. E é um sucesso. Foi a série tipo, mais vista durante um mês inteiro no mundo. No mundo. A gente tivemos uma série brasileira no mundo a mais assistida, entre todos. Estamos falando de The Crown, estamos falando de qualquer uma que você pegue. E eu acho que tá aí, porque o Brasil é diversidade. Sim. O que você não pode é explorar essa diversidade nesses lugares.
Pô, a gente teve muito Favela Movie. A gente Sim. passou década falando do Favela Movie. Aí depois a gente passa uma década falando sobre a comédia, tipo, que é a expansão da TV, né? Aquele filme mais de comédia. Eu acho que a gente tem que diversificar. A gente não pode mais ficar nichando. Nicho é uma coisa muito legal para que você, tipo, cara, vá atrás com mais facilidade num mundo com tantas informações Sim. do que você quer. Tudo bem. Mas nós não podemos nichar. Sim. Deixa que os outros busquem seus nichos. Mas quanto mais as coisas forem para todos, melhor. E isso realmente tem um movimento, porque teve aquela da Netflix, que é tem até a Alessandra Negrini. Como é que é o nome da série? Que é Mula Sem Cabeça. Também. Cidade Invisível. Cidade Invisível. Isso mesmo. Descobrimos mais alguém que tem assistido séries ultimamente. Cidade Invisível, que é muito legal. Uma Claro. coisa, pô, a gente ama a nórdico que não toma banho, da Europa, viking e tudo mais. Aí a gente tem uma cultura popular gigante de lendas e a gente, pelo menos, não explorava. Hoje explora-se mais. Aí teve boom. Teve acho que da Globoplay tinha um Psy, que era de um psicólogo. Aí tinha um médico, que eu esqueci agora o nome da série, passava até na Globo. Tinha Um bom doutor. Acho que é Good um bom Doctor. Não, brasileira. Sim, tá brincando. Tinha um que era uma professora que dava aula de alfabetização para adultos. Que é a segunda chamada, que é muito legal. Essa série é muito legal. A gente tinha aquele da Lineker no Amazon Prime, que é muito legal, que também. acho que é um... Eu não lembro, mas muito legal também a série. Que é muito legal, que ela, enquanto ele teve um filho, e aí o filho vai atrás dele Cheio e demais. ele já é trans, assim, puta, muito legal a história. É muito interessante que tá vindo alguns movimentos de novas histórias, porque tem história. Quebramos um Pra pouco a todo lugar. bolha nesse Isso. lugar. Acho que é o momento que o audiovisual quebrou a bolha. Ele Isso. conseguiu sair de um lugar. Acho que o audiovisual hoje consegue entender. Quando eu vejo um filme como a Barbie conseguindo pegar esse tema que as pessoas colocam no lugar do banal, do chulo e do preconceito clássico que vem da própria boneca Barbie Sim. e o seu contexto. E a hora que você entende que você consegue debater sociedade, você consegue debater, tipo, cara, a atualidade, você consegue debater, cara, depressão, você consegue debater um monte de coisas com Barbie. Sim. E é um filme interessante. Então, assim, o que eu acho que a gente está quebrando é um pouco esses lugares dos rótulos. Acho que a sociedade, como o audiovisual, estão saindo dos rótulos. Aquilo que era unanimidade não é mais. Aquilo que era indispensável não é mais. A gente está... Acho que o audiovisual está passando por por um movimento diferente. E aí eu vou falar um pouco da fotografia, porque eu acho que tem um lugar aí muito legal. Eu acho que a democratização da fotografia é muito importante. Porque a fotografia, o vídeo, são os nossos legados de como a gente deixa uma comunicação. E precisa ser acessível a todos. Talvez a fotografia ela teve um momento caro. Era um hobby caro. Você ter uma câmera fotográfica, enquanto ela não estivesse no celular, ela poderia ser... Era caro. Aí ela começa a estar dentro do celular, aí ela começa, tipo, não sei... Quando a gente democratiza e consegue ter um bom aparelho com preço Sim. acessível, hoje um aparelho celular, estamos falando da democratização da fotografia até no celular, mas hoje um aparelho popular já traz uma câmera boa. Sim. E já traz mesmo. Um celular que não é tão caro, mas traz uma câmera que dá para você fazer. Hoje, a pessoa com R$2.000, R$3.000, está montando uma produtora. Está comprando um kit inicial da Canon. Está comprando um kit youtuber da Canon, o seu primeiro câmera com microfone. Acho que a Canon tem muitos desses kits iniciais muito legais para quem está começando. É uma produtora, é uma empresa. Sim. Você com um kit Canon hoje inicial, você abriu uma empresa. Então, essa democratização da fotografia,
dos objetos de linguagem do audiovisual é muito importante, porque aí a gente começa a ter as histórias sendo contadas por todos. Porque se a gente tem a história contada pela elite, pelos mais ricos, por quem tem dinheiro para comprar um equipamento ou para poder fazer um negócio, você começa a ter a visão deles. Quando você distribui e joga na mão de todo mundo, assim, a minha felicidade é ver, tipo, cada vez mais um monte de mini produtoras na periferia fazendo exatamente isso. É o vídeo do talento musical, o vídeo do passinho, o vídeo da dança, o vídeo do talento do menino. Quantas produtoras não nasceram, tipo, cara da comunidade? Estamos aqui falando que o Condzilla hoje ostenta a medalha de série mais vista no mundo e é um menino e uma empresa que saiu da comunidade. Sim. Esse é o Brasil. Nosso talento, o nosso maior tesouro somos nós mesmos. Sim. É nosso povo, é nossa diversidade, é nosso tudo. Precisamos democratizar tudo. E aqui a gente tava falando da fotografia, do vídeo, mas é democratizando uma fotografia, é democratizando o vídeo que a gente começa a ter essas pessoas produzindo. Senão a gente tem só um lado da moeda. Sim. E eu acho isso lindo na fotografia. Assim, hoje você realmente, um menino com um salário mínimo do mês, aquele mês que ele se apertou, juntou um salário, 2, comprou um equipamento que faz dele um profissional. Né? Aí ele vai fazer as festas de casamento, vai fazer isso, vai fazer o batizado, vai fazer... Daqui a pouco... Então, assim, eu fico muito feliz que hoje essa arte chamada fotografia que eu amo é para todos. Graças a Deus. E adoro descobrir aqueles... Cara, porque foto é olhar além da qualidade. Sim. A qualidade, ela acompanha nós, ela joga a nosso favor. Mas ela não define se isso aqui é bom ou se isso é ruim. Uma coisa não é boa só porque ela tem tecnologia. Sim. O que é sem tecnologia é muito bom, pode ser muito bom também. Então eu acho, cara, que o acesso a esses... As pessoas têm que ter acesso a como produzir arte. Sim. É o famoso cozinheiro. Se ele tiver uma batedeira boa, um fogão bom, uma frigideira boa, um forno bom, ele vai fazer uma coisa boa. Mas se ele também não tiver, ele também sabe fazer. Então, tem a questão tecnológica que ajuda mais. Uma coisa... A gente tem que entregar. A gente tem que fazer, tipo, dar a ferramenta, ou dar a oportunidade, ou a chance. E aí a gente entra na sociedade. A gente entra, tipo, cara, que eu fico triste que, cara, quantos lugares na nossa sociedade perdem essa oportunidade que talvez a gente esteja fazendo com a arte aí nesse momento. Mas... Sei lá, eu lido com a arte como, cara, muito acho que a nossa maior arma... Palavra ruim, forte até, mas talvez ela é a nossa maior arma de combate social coletivo, de nos unirmos. A potência que um filme tem, a potência que uma série tem, a potência que um clipe, uma manifestação pode ter, é inacreditável. Né? Hoje, no mundo comunicativo, chegar para todo mundo tá chegando. Né? A sua mensagem vai ser chegada. Sim. E a potência que ela causa é estragos. Um vídeo hoje causa guerras, né? Causa conflitos ou traz uma paz mundial. Entendeu? Modifica a ciência. Então, Meninos, que bom que a arte é democrática. Não Você queria tem a ser sua chata. reunião. A gente pode dar uma pausinha? Eu tenho? Tem. Posso dar 10 Vai minutos lá, pra vai lá, eles? vai lá. Eu dou um oi pra eles e... Vai lá. Senão, pô, imagina... Voltando aqui da nossa pausa, teve uma pausa para ele fazer uma reunião de um projeto muito importante. Inclusive, foi o projeto que fez você vir até a Canon e virar o nosso parceiro. Aqui com o pessoal de cinema, né? Que você conversou com o pessoal de cinema e conseguiu fazer uma parceria bem legal para esse novo projeto, né? Que eu queria muito contar. Só antes de começar esse projeto, eu sempre esqueço de fazer audiodescrição, que é falar para as pessoas que não têm a visão de como é o cenário e como é a gente. Claro. Tá? Então, antes de falar da parceria, só a audiodescrição vai fazer todo mundo que falou, inclusive a Andressa que está ali fora das câmeras. A audiodescrição estamos num cenário onde temos 2 sofás,
basicamente, na verdade, um sofá branco do lado do convidado. Eu tô numa poltrona cinza. Tem objetos aqui no meio, em 2 mesinhas de centro, bem pequenininha, tem uma pantera, tem um globo, tem livros no meio, tem os nossos microfones. Aqui o painel é cinza no fundo, tem a Canon em uma TV aqui no meio escrito, tem uma estante atrás do nosso convidado, tem outra estante atrás de mim com vários objetos de cena, tá? Francisco aqui falando para vocês. É grande, gordo, tá de camiseta verde da Canon. Lindo, bonito, charmoso. Tem uma barba grande, um cabelo enrolado, tem a pele clara. E esse é o Francisco. Qual que é a sua descrição? Como você se descreve? É difícil essa Legal, parte. né? Mas é legal, é diferente. Cara, eu sou o Jaime. Tenho cabelos, no momento, encaracolados, mas prestes a darem um tchau em breve. Tenho a pele clara, tenho o olho azul, tenho 1,71 m, mas não é mentira, esse negócio de 1,71 é sempre uma pegadinha, mas tenho 1,71 m de altura. Cara, e tô com um sorriso do tamanho do mundo nesse cenário lindo aqui da Canon e feliz de compartilhar com vocês ideias e muito feliz de contar essa novidade que você acaba de revelar. Mas a Andressa também falou. Sim. Precisamos de uma descrição. Oi, gente, eu sou a Andressa. Sou uma mulher preta, da pele clara. Estou com dreads dourados, compridos. Tenho algumas tatuagens no braço, piercings. Estou de camiseta verde, que a gente foi dar um curso no Palmeiras. Estamos todos de verde. Calça jeans e tênis preto. Também linda, simpática e muito talentosa. E de verde, que a gente não falou isso também. Temos aqui uma grande conexão com a Canon, né? Sim, porque muito também grande. somos parceiro lá do Palmeiras. E aí a gente foi fazer um curso lá hoje. Que legal. Para os funcionários falar sobre iluminação, sobre cores. Então a gente fez um apanhado lá com o pessoal que foi muito legal. E aí, para quem não sabe, quando você vai para Palmeiras, você não pode ir de preto. É verdade. Normalmente as nossas camisetas da Canon são pretas. Então a gente teve que fazer uma camiseta verde. E aí não vai com o tênis dela é preto, tá errado ali, ó. Já Tô errado. Não tá errado. Que tem que ir de tênis branco, a gente puxa as roupas do armário pra não ir de preto lá, evitem. Mas posso dizer aqui com os meus olhos que estão todos muito bonitos de verde e a cor cai muito bem em vocês. Mas tem 4 paixões na minha vida. Minha esposa, meu filho, né? Fotografar e o Palmeiras. Então, tipo, aqui estamos falando de 2 que nos aproximam muito. Também sou muito palmeirense, amo de coração. E entrar naquele CT ou entrar naquele estádio, que são motivos de euforia e alegria dentro do meu coração. Amo muito. E acho que talvez foi o segundo lugar que eu aprendi aí. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro. Por uma falha técnica também, nada demais. Mas quando eu voltei para São Paulo, com 5 anos, eu realmente, se me deixassem na rua, me soltassem na rua, eu sabia voltar para casa e sabia voltar para o estádio do Palmeiras. Eram os 2 lugares que eu conhecia. Então é um lugar que realmente chamo de casa e assim levarei pro resto da minha existência. O Allianz é muito bonito. É muito bonito. É um estádio muito bem feito, muito bonito, a estrutura ótima. Qualquer lugar que você senta ali, você tem uma visão muito legal do campo. Frequento desde muito pequenininho. Posso dizer que conheço cada cantinho daquele estádio, graças a Deus. Mas eu vou aproveitar aqui de parabenizar a Canon pela parceria com o Palmeiras, porque para mim não é uma opinião, mas cara, uma parceria inovadora, uma parceria que muito acrescenta para o futebol. Acho que, né, o futebol se utiliza muito da imagem, né, da captação da imagem. Eu acho que a parceria da Canon do Palmeiras tem causado até inveja nos rivais e é uma oportunidade da gente aí, ó, abrir espaços, né, tipo, super legais pra gente poder falar de fotografia, de futebol, a gente juntar os temas. E eu achei um fit maravilhoso quando eu vi 2 marcas que eu sou apaixonado juntas. Cara, eu falei, eu preciso estar nesse time também. Por isso,
Ou se procurei. Mas é muito legal porque o futebol, ainda mais hoje em dia, é imagem pura. Pura. E assim, não é só o jogo, é acompanhar treino, é acompanhar o jogador. Se você entrar no Instagram do Palmeiras, tem conteúdo todo dia, é coletiva, é treino. Eu busco conteúdo do Palmeiras todos os dias. Eu acordo e vejo se alguém me ligou, se tem algum problema, qual a notícia do Palmeiras. É a primeira coisa do dia, né? Cara, isso é muito legal. E pra quem não acompanha futebol, se você entrar lá na TV Palmeiras, o mais legal é que assim, tem todos os jogos, todos. Sub-13. Lá eles transmitem o Sub-13. Sub-17, não sei o quê. Copa de não sei o quê. Tem tudo lá no YouTube dos caras. E aí você acha assim, não tem muita gente acompanhando. O quê? Aí você vai ver, tipo, tem 100 mil visualizações um Sub-13. Você fica, gente, olha que legal. Quando você vai no CT, você repara que as pessoas, quando tá passando transmissão do Sub-13, cara, se tiver uma TV ligada com o jogo do Palmeiras, seja qualquer, vai ter uma rodinha de 20 ali no CT parado vendo. Então, Cara, é muito legal. é muito isso. legal mesmo. É muito E legal. acho que o Palmeiras tem feito um trabalho muito legal, muito importante. Acho que é um clube que soube aprender com o seu momento de dificuldade. E hoje é um clube sinônimo de padrão e exemplo em todos os seus setores, né? Incluindo sua academia, seu espaço. Participei do podcast do Palmeiras, onde temos a enorme, né, parceria da Canon no espaço, que ficou lindo. E acho que assim, quando a gente vê que o futebol é extra-campo mesmo, o apaixonado pelo clube, ele quer tipo um podcast para contar histórias. Então, a partir do momento que você vai buscando esses parceiros, como a Canon abraça o Palmeiras, você também dá a oportunidade de você abrir outros espaços, de outras comunicações, de você ter outros alcances. Então, eu consumo o YouTube bastante do Palmeiras, a TV Palmeiras, né? Sei do que eu tô falando, eu busco esse material. Sim. E fico muito feliz quando a própria TV Palmeiras ou a própria Canon me convida para fazer algo junto. A minha resposta é sempre sim. Então, eu tenho feito principalmente muitos áudios para eles, muitas locuções para os vídeos institucionais do clube. Sempre motivo de muita alegria estar com eles. E, se Deus permitir, tenho uma enorme intenção de um dia, junto com o clube, junto com a Canon, contar até a história do clube. Acho que a gente tem uma história muito próxima. A minha família cruza com a história do Palmeiras de maneira muito linda. Sim. Né? Os Matarazos têm uma influência muito grande na construção. Na construção não, mas na formação, na história que se sucedeu para que surgisse, né, um clube formado de imigrantes italianos naquela época, próximo dos, né, geralmente não, muito criado a partir dos trabalhadores que trabalhavam nas indústrias Matarazzo, que estavam ali ao redor. Então, meu tataravô, Francisco Matarazzo, ele tem uma contribuição muito importante para o clube no momento de ajudar na aquisição do antigo Parque Antártica, né, no nosso estádio. Então, ter na família esse vínculo histórico me faz ter muita vontade. E trabalhando no audiovisual, gostando de contar histórias, me coça a vontade de contar essa história maravilhosa que o Palmeiras tem. Um documentário ali. Nem documentário, fazer uma série, Acho que a gente tem muita história. A gente envolve aqui toda a história da comunidade italiana, toda a história da formação de São Paulo, né? Os nossos, até os nossos rivais, a história deles atreladas à história do nosso surgimento também. Então, acho que o Palmeiras caminha junto na sua importância tanto quanto com a história de São Paulo, com a história de todos nós, com a história de várias famílias aqui. Então, como a minha tem esse cantinho de envolvimento, esse vínculo e essa vontade de contar essa história é muito grande dentro de mim. Vamos falar disso em breve, Canon. E qual que é essa reunião que você foi fazer? Eu tô há muito tempo, assim, eu tô muito feliz de estar aqui na Canon. Sim. Assim, contando, talvez não. Pela primeira vez eu trago pro público o que eu vou fazer, tipo, nesse meu semestre.
Acho que eu tive um hiato artístico muito importante na minha vida. Acho que eu venho de 11 novelas seguidas, eu venho de 12 anos de trabalho muito intenso. Novelas são projetos muito longos, que demandam uma intensidade muito grande. E nesses momentos, apesar de ter muita alegria em ter feito todos, a gente acaba abrindo mão dos nossos próprios projetos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer contar ou das nossas histórias. E acho que nesse ato entre um trabalho e outro, né? Eu fiz novela há 1 ano atrás, está completando 1 ano do término da minha última novela. E durante esse ano e durante os 7 anos atrás que eu venho pensando, desenvolvendo esse programa, acho que essa parada foi o momento certo de colocar um lindo programa para jogo, em produção, que sempre existiu dentro de mim. Era a minha vontade de unir algumas paixões que eu tenho. Ainda não é o futebol, ainda não é o Palmeiras, mas eu amo fotografia. Eu amo viajar, eu amo gente, eu amo cultura. Eu acho que todos nós atores temos um trabalho totalmente embasado em dar vida a histórias diferentes das nossas, a vidas diferentes das nossas, a pessoas, a culturas. Então somos antropólogos da vida, assim, né? A nossa tarefa como profissional é estudar diferentes tipos de personalidades, de mundos, de planetas. E eu acho que assim, toda essa diversidade cultural, todas essas várias línguas, essas várias pessoas, essas várias cores, esses vários temperos, cheiros, aromas, eu tinha muita vontade de colocar num lugar só, num projeto audiovisual. Com essa intenção de unir a minha paixão por fotografia e viagem e gente, trago para vocês a informação em primeira mão que a gente vai, junto com o pessoal da Globosat, com o pessoal da emissora da Globo, para o canal Modo Viagem, que é um canal super lindinho, super legal, bem voltado para essa turma que gosta de viagem, de expedições. E estaremos fazendo um lindo programa de viagem e de expedições fotográficas. Logo, logo a gente vem com o Clique Expedições Fotográficas. É um programa onde a gente vai viajar pelo mundo, começando aqui pela América do Sul. A gente vai viajar o mundo ao lado de grandes fotógrafos de expedição, acostumados a se jogarem no mundo atrás de cliques, de momentos, de manifestações de pessoas ou de uma data comemorativa, de festivais, né? Cada um tem sua levada. E a gente vai estar ao lado de grandes mestres da fotografia, se colocando num lugar de aprendiz, que é o meu lugar, o cara que ama a fotografia, mas não é o profissional, mas que tem na sua vida as oportunidades de repente, fazer uma viagem, fazer umas férias, fazer um momento onde você vai fazer uma jornada usando a fotografia como uma justificativa para estar em contato com a natureza, com as pessoas, com outra cultura. Então, pensando em tudo isso assim, e trazendo essa minha paixão por imagem e a minha, talvez uma necessidade que eu tinha de contar a história também, eu venho assinando a minha primeira direção, minha primeira apresentação, num projeto muito autoral, que a gente vai unir essas duas paixões de todos nós, fotografia, viagem, com profissionais que são inacreditáveis, em lugares maravilhosos. Mas para isso eu precisava muito achar um grande parceiro. Uhum. E a gente está falando de fotografia, e a gente está falando de gente, e a gente está falando de cinema, e a gente está falando de audiovisual. Deu 2 segundos para eu bater aqui na porta da Canon, falar: Canon, assim como vocês, eu também gosto de contar histórias. A Canon esteve presente contando a minha história durante a vida inteira. Agora eu quero contar, né, uma outra história aqui. Bati aqui na porta da Canon e falei: tenho esse projeto lindo, não vejo outro parceiro para estar comigo, a não ser vocês. E olha só, vocês toparam. Vocês são loucos, acreditaram no meu sonho, muito obrigado. Mas assim, a minha felicidade de estar hoje aqui, contando para vocês que a partir de agora, nos próximos meses, nos próximos anos, se Deus quiser, né, o Jaime e a Canon vão estar andando juntos para contar histórias, para fazer projetos, para falar de Palmeiras, para falar de pessoas, para falar de cultura, para falar de arte. Estamos cada vez mais juntos, cada vez mais parceiros, né? Agradeço a Canon por
ser minha parceira nesse projeto do Clique, eu acho que a gente vai viajar para lugares maravilhosos, a gente vai ter muita história, muita imagem linda. E eu acho que a gente vai estar dividindo, cara, espaço com profissionais da área de vocês. Profissionais incríveis, fotógrafos maravilhosos, que o Brasil tem tantos, e às vezes pouco espaço para que esses profissionais se apresentem. Esses profissionais são encantadores, a gente exporta talento na fotografia. A gente vê, tipo, cara, as fichas técnicas de todos esses programas da BBC, da Discovery. Quando você vai ver, são brasileiros. Fantásticos. Então, assim, meu objetivo aqui nesse programa também é dar espaço para eles, dar espaço para a fotografia e dar espaço para os amantes da fotografia, para quem não é. Eu não sou profissional. Eu espero nessa jornada começar do capítulo 1 como um amante da fotografia. Talvez na segunda temporada e na terceira eu possa falar, olha, até que eu já sei montar um tripé. Já sei, tipo, cara, aqui fazer um ISO bom. Então, já consigo fazer uma foto aqui de longa exposição com talento. Sim. Então, tô muito feliz, bro. Muito grato a Canon por acreditar nesse projeto. Acho que a gente vai contar para o público que gosta da gente, aquele público que nos acompanha juntos. Cara, a gente vai contar uma grande saga. A gente vai ver muita coisa legal nesse programa. A gente vai ver muita cultura, a gente vai falar sobre fotografia, a gente vai falar sobre lugares, a gente vai falar sobre cultura, vai falar sobre pessoas. E a fotografia vai ser um pano de fundo ótimo para a gente conseguir passear pelaquela fotografia de exposição, de longa exposição, de documental, de fotografia de velocidade, aquática, noturna. Espero, depois de 8 episódios, ter passeado por todos esses tipos de fotografia, ter feito uma aventura fotográfica e humana, né, junto com a Canon. Então a gente, cara, eu tô muito animado. A gente tem um semestre lindo pela frente. Viveremos grandes emoções juntos. Porque no final das contas, a fotografia, a viagem, ela acaba. Se ela não acabar, chama mudança. Não chama viagem. Muito bom. Né? A viagem, ela acaba. E o que sobra é o registro. Claro. No final das contas, né? Claro. Porque você, normalmente, quando você viaja, você passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e aquela viagem ficou na sua memória e nas memórias que você registrou. E isso é muito legal, você conhecer cultura, pessoas, lugares, formas diferentes de viver, e você conseguir registrar isso, tanto em vídeo quanto em foto, para mostrar para as pessoas. Porque é isso, nem sempre as pessoas conseguem viajar. Mas é muito legal essa ânsia que a gente tem de conhecer culturas e povos novos. E você fazer um programa onde vai visitar, vai olhar, vai ser Brasil. A gente passeia bastante pelo Brasil, a gente tem 3 episódios lindos de Brasil, mas essa primeira temporada a gente passeia pela América do Sul e a gente tem um pulo lá na Antártida. Sempre legal, Que legal. a gente, tipo, cara, termina nossa primeira temporada na Antártida, tipo, já puxando um gancho para a segunda temporada que a gente embarca. Ásia, África, e realmente a gente acaba indo para uns lugares muito diferentes, assim. Que legal, que legal. Porque aí você mostra, tanto Brasil, fora de Brasil, você consegue mostrar várias culturas diferentes, esse registro. E o clique de viagem é interessante porque ele pode servir de 2 formas. Ele pode servir de 3 formas, na verdade. Ele pode servir para registro de como aquilo é bonito. Ele pode servir como uma fotografia documental de coisas que acontecem, seja em questão de povo, seja em questão de geografia, seja em questões culturais, né? E você tem a foto de sentimento, que você tirou porque aquela pessoa naquele local vai te causar um sentimento muito agradável depois de olhar. Então, a fotografia de viagem é uma fotografia muito especial, porque ela sempre está ou resgatando
algum sentimento seu, ou te apresentando algo novo. Olha, você tá vendo essa paisagem? Você tá vendo esse rito? E é muito legal você pensar. Lógico, isso tem em todos os lugares da fotografia. Mas, pensando especificamente em viagem, você clicar na hora certa de que aquilo representa aquela viagem. Tipo, vamos dizer que você foi pro... sei lá. Foi pra... Safari na África. Safari na África. Das 1000 fotos que você tirou, qual é a foto que representa essa viagem? Ou quais são as 5 fotos que representam essa viagem? Claro. É um exercício muito legal de pensar antes do clique o que eu capto aqui que vai representar esse momento, isso que eu estou passando, esse local, essas pessoas e na pós. Nossa, tirei várias fotografias legais. Qual que eu escolho para deixar na estante de casa lá, impressa, bonitinha, ou no álbum de fotografia? Qual eu escolho para tirar do computador e transformar em material, em Imortalizar, física? né? Que é muito legal. E as pessoas precisam voltar a revelar suas fotos, né? Sim. Vamos sim, fazer uma campanha para, tipo, cara, convencer as pessoas a voltarem a revelar. sim. Hoje em dia, né, a própria Canon tem impressoras maravilhosas. Cara, se você não precisa mais, né, ir a um estúdio, você não precisa ter um laboratório, ir no shopping, numa loja assim. Cara, em casa, você num preço, cara, acessível, você consegue ter hoje, tipo, sua imortalização das imagens. Sim. E a expansão da viagem, né, que você falou, a extensão da viagem, ela vem através do compartilhar. E como que você compartilha? Você conta a história, você mostra a história. Sim. Né? Então a foto, ela te cumpre esse papel. Né? Aí vai vir junto com o seu contar. E eu sou um cara muito... Eu defendo muito essa volta da vontade de você imprimir. Né? Porque... eu fico vendo. Essa semana eu tive um fato atípico, vamos lá. Minha mãe mudou de casa depois de 30 anos morando no mesmo lugar. Minha mãe tirou muita foto, como a gente contou lá no final. E fazendo as caixas, foi o momento da gente ver os álbuns. Minha vida tá ali. E eu não acredito que eu vá reviver aquilo em algum momento. Sim. No chip, na tela, no histórico. O celular, você tem iPhone, você tem Samsung, ou qualquer coisa, Android. Mas assim, ultimamente, estamos trocando de celular a cada 2 anos, 3 anos. Estamos encher o nosso pacote de Sim. nossas gigas. A gente tá, às vezes, abandonando as gigas, as velhas. Ninguém revê foto antiga Pelo amor de digital. Deus, não façam isso. Né? Eu fico vendo a importância da minha mãe. Ficava lá atrás falando, aquele jovem adolescente, falando, ai mãe, que saco. Esses negócios aqui, eu tô ocupando o lugar da casa. A casa tá lotada aqui de coisa velha. Coisa lotada de álbum de foto. Hoje, que eu tô com um filho, indo pra minha segunda filha que tá chegando, hoje pra mim, aquilo que ela guardou, esses álbuns de fotos, toda essa parte de reviver a minha infância é pelas impressas. Sim. Minha mãe não veio com nenhum HD, né? Veio com Sim. foto impressa. Então fica aqui o meu voto para que você, cara, vá atrás de revelar suas fotos, dê vida a elas, dê vida longa a elas. Entra no site da Canon, tem várias impressoras legais, um preço bom, tipo, cara, né? Vamos imprimir, que acho que é aí que a gente imortaliza elas e elas ficam lá para sempre, assim. O que eu fico muito feliz de conseguir, quando eu consigo uma foto dessas que nem você mencionou, que é aquelas que contam uma jornada ou que representam, eu ponho no imortal para sempre. Porque é diferente. É uma experiência diferente. É Você revisitar. tatear, você encostar numa foto e olhar, é diferente do que você vê na tela. Ninguém revê foto de uma viagem no digital. Duvido você ter aberto uma pasta, que você tirou suas 1000 fotos Pois é. e ficar indo pro lado. Mas aquelas 5 que você escolheu revelar, você vê direto ali, né? Tá, Sim. toda hora tá cruzando teu caminho. E é isso. até o tempo, no Instagram, a pessoa passa, olhou, deu os 2 cliques, passou. Ninguém fica ali. Quando você tá com um álbum,
Você pega, olha, passa, olha, vê detalhe. Podemos dizer o mesmo do CD? E a falta que eu tenho do CD, tipo, físico? Que isso, não era só o CD. Era a capa, era a arte, era o ler, era você acompanhar a música junto. Eu colecionava DVD. É, eu também. E uma coisa que eu perdi, como faz muito tempo que eu sou do audiovisual, eu assistia todos os make-offs. Assistia lá. Aí assistia, em alguns, tinha com o comentário dos atores. Do diretor. Com o comentário do diretor. E eu assisti o filme com o comentário do diretor lá. Ficava ouvindo. Porque ele ficava falando, puta, nessa cena aconteceu um problema de não sei o quê. Então, se vocês perceberem no canto, vocês vão ver que a gente fez um esquema para... Aí você fica, caramba, era muito legal. Hoje não tem. Aí você fica, gente, mas cadê? Cadê as cenas deletadas? Cadê as cenas do diretor? A gente não só mudou a mídia, mas perdeu o conteúdo, né? Perdeu o conteúdo. A arte do CD ou do vinil, você pegava, era diferente. Claro. E aí a questão não é nem se era melhor ou pior. Só é uma experiência diferente. Por exemplo, eu tenho Kindle. Adoro Kindle. Tem muitos livros, pouco peso. Tem zoom na letra. Então você consegue dar zoom na letra. Tem iluminaçãozinha se estiver escuro. Então eu adoro Kindle. Mas eu não consigo ler HQ no Kindle. Tá. HQ, como é desenho... Como, né? Eu preciso do papel. Eu necessito do papel para conseguir olhar, para ver. Eu compro muito gibi, não de super-herói. Gibi que conta histórias não de super-herói. E aí a arte é bonita. E aí, se você olha numa tela, eu não consigo... não tem transmissão de sentimento. A experiência é completamente diferente. Né? Você pega ali, você vê o papel, a tinta, como é que reflete na luz. Eu acho muito mais agradável. A letra nem tanto. A letra eu já superei. A letra... Esse lugar já tá resolvido dentro de mim. Já tá resolvido dentro de mim. A letra, tipo, no papel e no Kindle, pra mim é igual. Agora, se é desenhado, eu não consigo. E aí, voltando pra foto, é isso. Se você tem a foto impressa, é outro sentimento. Ele te traz outra coisa. Você pegar a foto, você aproximar, olhar. E ela não é a mesma, né? Sim. A arte em si, aí vamos falar do resultado final. Você olhar uma foto impressa e uma foto no celular, são dois produtos. Eu brinco sempre São falando, dois produtos sempre. com o mesmo conteúdo, mas são dois produtos. A foto impressa você tá ali, aí conseguindo tipo, interagir com a granulação, você tá conseguindo com a textura. Você tem, cara, até a questão da que tipo de papel que você escolheu, a textura de papel. Muda totalmente. Muda completamente. Eu lembro às vezes, na época de revelar bastante assim, de falar, cara, errei o... Por que eu não coloquei papel fosco? Sim. Pô, por que eu não pus brilhante? Você ainda tem uma interação, não só do momento que você viveu, mas com como você vai produzir essa união. Então era uma extensão da experiência. Sim. E é o que eu chamo da revelação. Já não é muito gostoso tirar foto? Agora você ter a expansão da sua experiência com a revelação, não é legal. Isso é verdade. Você vai estender a sua diversão. Eu brinco sempre falando assim, olha a diferença. Imagina você termina com alguém. Você dá delete na foto, não tem impacto. Agora você rasgar uma foto, rasgar a pessoa ali... Outro término. Outro término. Agora, pelo menos fiz um bom término. Isso, você pega lá, o casal juntinho, você pega e rasga no meio, fala, eu não quero você. Agora você vai lá, Ctrl A, delete tudo. Tá vendo? Você não consegue nem expressar raiva no digital. Um delete muito fácil. Acabou. Tem nem barulho de... Isso, aqui, ó, você sente, o ódio vai saindo. A relação termina Isso, vai terminando ali, entendeu? Então, realmente, é outro... Você vê que é uma expansão, né? Sim. É uma expansão até da historinha, né? Sim, é uma experiência... A foto, ela não precisa acabar no LCD, na tela. Ela pode vir para o mundo físico. E vai te causar outra experiência. E aí o ponto não é de você imprimir as 1000 fotos. Mas pega.
Você tem filho, imprime a foto do seu filho, coloca na estante, coloca no álbum. Óbvio. Faz uma curadoria. Isso é muito legal. que as Porta-retrato, tenha 18 mil na sala. Se você Sim. puder ter a maior quantidade de porta-retratos que puder, tenho. Sim. É Essas muito fotos legal que vão isso. ser vistas todos os dias. Porque sua tia, sua prima, seu amigo querido, ele não vai visitar o seu HD. Sim. E nem o Instagram. A gente faz muito Ficou pra conteúdo. trás, né? Fica pra trás Sim. a coisa. A gente faz muito conteúdo pro Instagram e é isso. A gente tem lá 2, 3 dias. Depois disso, Foi. Ninguém volta pra ver. É muito difícil a gente ver um comentário em um vídeo antigo, um like no vídeo antigo. Assim, ele tem que funcionar ali. Se ele não funcionar ali, A vida dele acabou. acabou. Então, é uma relação diferente. Quando você tem uma foto impressa, voltando para a foto, está ali na sua estante, você vai olhar todo dia para aquela foto. As pessoas que vão na sua casa vão olhar aquela foto. Então, ela interage com o ambiente, né? Há uma troca do ambiente ali entre foto e ambiente. Então, é realmente outra. É tão outra que talvez você não perceba, mas quando você vai no restaurante, tem arte, seja pintura, seja fotografia. Quando você vai num hotel, tem pintura e fotografia. Quando você vai em um espaço X qualquer, os decoradores, quem faz ambiente, sabe que faz total diferença uma parede branca e uma parede branca com quadros, com fotos ou com pinturas. As artes, elas são complementares, né? Elas são muito bonitas. A simbiose entre as artes é muito bonita. Sim. E até para o programa de fotografia e de viagem, no Clique, a gente tem uma das incumbências, é a gente conseguir isso. Por mais que a gente esteja lá falando de fotografia, falando de lugares, falando de expedições fotográficas, eu quero trazer a cultura, eu quero trazer outro tipo de arte. Então eu quero ver onde é que eu trago a poesia, onde é que eu trago a literatura, onde é que eu trago a história de cordel. Tipo, cada destino que vamos é um planeta, mais uma vez dizendo. E dentro desse planeta chamado episódio X, tal, episódio qualquer, eu quero trazer a maior quantidade de tipos diferentes de arte que eu puder. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, a fotografia ela é bonita porque talvez ela seja um canal de imortalização de todas as de qualquer Sim. arte. Acho que ela talvez só não consiga ainda, mas talvez ela só não consiga captar o som de uma música. O quanto ela não conta sobre um cantor com uma imagem. Sim. Né? Então você conta uma história sem usar da arte principal. Então, a fotografia, ela capta o som, chama vídeo. Muito bem. Caramba, inventaram o negócio do vídeo. E hoje em dia tem câmeras que até filmam e fazem foto. Mas isso que é legal, que a gente vê a democratização mais uma vez falando. Sim. É muito bom você ter essas câmeras hoje em dia, cara, que elas são as multifunções. Porque você também tá dando um amigo na mão de uma pessoa que é um amigo da fotografia e um amigo do vídeo. E a hora que essa pessoa entende as duas coisas e consegue brincar, o mundo expande, né? Cara, é muito legal você ter... E aí, filosoficamente falando, só para entender o poder da fotografia ou da arte em si, da fotografia mais ainda, porque ela é a evolução de várias coisas. Entende que o mundo, o ser humano sempre teve dificuldade com o mundo, porque o mundo, ele passa. Ele nunca estaciona. Ele está sempre passando. Então, o que você é, daqui a um segundo você não é. A banana que você deixa em cima da mesa, daqui a 10 segundos ela não é mais a mesma banana que você deixou em cima da mesa. E eu tô jogando para frente 10 segundos só para ficar mais fácil imaginar. Mas 1 milésimo de segundo, ela já não é a mesma coisa que era. Então, a gente sempre tentou parar o mundo. Tentou parar o mundo com poesia, escrevendo. Tentou parar o mundo com pintura. Que legal que você tá falando. E só a foto conseguiu. E a foto, a pintura demorava muito tempo, o texto demorava muito tempo. A fotografia você consegue registrar aquele instante único que é muito difícil acontecer. Talvez seja por isso que a gente seja fascinado, sabe? Você registrar aquele instante
Aquele instante não vai mais ocorrer. É único. Né? Aquele sorriso aconteceu e ele não vai mais ocorrer. Então, você conseguir captar aquilo, aquele pôr do sol, aquele pássaro, aquela comida, qualquer coisa, vai ser único. Então, você olhar para aquilo e saber que você registrou algo que qualquer fotografia é única. Você está fotografando uma coisa. Eu gosto sempre de falar que a fotografia não é o retrato da realidade. Ela é o retrato do seu olhar sobre a realidade. Da sua visão. Como é que eu enxergo aquilo? Eu vou registrar e vou ter aquilo registrado de como é a realidade. Então, você captar isso é muito legal. Traz um sentimento muito bacana. O vídeo basicamente é uma evolução da fotografia, né? São várias fotografias juntas que dá a impressão de movimento. Então, contar história, que aí a gente volta lá desde o começo que a gente falou, é muito legal. Porque o mundo passa e a gente não tem capacidade. Será lembrado também pelas nossas imagens que deixamos, né? Isso. Ou que fizeram de nós. Isso mesmo. E aí você falar sobre sua infância, que você teve muito documentada, isso é muito legal de você ter. E pelos álbuns. Porque muita gente faz foto do filho no celular, aí HD queima. Nunca mais, tipo, Ou revisita aquele... formato celular. Sabe? Você não tem... Você precisa parar e falar assim, preciso tirar isso daqui do digital e colocar no físico para eu ter aonde pegar. Porque isso faz uma diferença. Isso transforma a experiência. Então, é interessante a gente juntar tudo isso no programa, vai ser interessantíssimo, porque é isso, você está indo num lugar, captando aquele momento único e ficando de lembrança. Claro. Né? Inclusive, dá para fazer uma exposição depois. Já tá... Só penso nela, na exposição e livro, né? O livro também vai ficar a coisa mais linda. E assim, o que eu espero muito com esse programa mesmo é compartilhar. Tipo, cara, a gente não tá dentro de um programa de fotografia querendo ensinar ninguém a fotografar. A gente não vai fazer um programa que seja um curso de fotografia. A gente quer dividir experiências. Sim. A gente quer dividir olhares. Eu falo muito lá no nosso programa, todos nós somos o programa, todos nós somos diretores, todos nós somos apresentadores e a qualquer momento o olhar de vocês vai estar aqui presente no programa ou poder entrar para dentro para frente da câmera. Sim. Porque a gente vai sair em expedições, somos todos, né, pessoas iguais, vamos todos nos jogar numa experiência, numa jornada longa, né, de várias saídas, de várias culturas diferentes. Todos, a nossa equipe que tem 10, 11 pessoas, vamos vivenciar juntos várias coisas e cada um vai emprestar um pouquinho do seu olhar. Todo mundo ali no programa é imagem. Até porque é um programa de fotografia, onde a fotografia ela vai vir da câmera, vai vir do celular, vai vir da GoPro, vai vir do outro, vai vir de vários lugares. Né? Isso que é legal. Eu acho que a fotografia ela é muito democrática. Hoje ela é muito democrática. E isso é fascinante, porque você tem vários tipos de arte e que talvez não são tão democráticos. Que você precisa ter uma condição, ter uma infra, ter um dinheiro, ter não sei o quê. Tem, que nem esportes. Tem esportes que, pô, se as pessoas, tipo, se não fosse tão caro, teríamos mais pilotos de Fórmula 1 no Brasil. Sim. Não temos porque quantos podem ter condição de... Né? Então, assim, meu desejo é que, cara... Cada vez mais, todos nós possamos ter um parceiro do lado que faça foto ou faça vídeo, mas que eternize os nossos momentos. E eu acho que o programa vai muito, muito nessa levada. Acho que nossa grande lição é, em primeiro lugar, abrir o nosso olhar para o mundo. Abrir o nosso olhar para as pessoas. Né? Abrirmos o nosso olhar para as diferenças. Acho que a diferença de cultura nos traz isso. Quando você aceita abrir para ver, você aceita também receber. O primeiro passo que você tem que dar é estar disponível ao diferente. Então, acho que como a gente vai fazer um programa que passeia por diferentes culturas, várias oportunidades da gente trazer o debate,
das diferentes culturas, das diferentes técnicas de fotografia, das diferentes câmeras, das diferentes pessoas, abrir debate é o que é importante hoje, na minha opinião, sobre a sociedade, seja num programa de fotografia, de futebol, de esporte, qualquer um. Eu acho que a gente tem que falar sobre gente, falar sobre nós, falar sobre povo, falar sobre cultura. É muito importante para a gente compartilhar. E um programa de fotografia não teria como não ter esse contexto. Então é o que eu falo, um programa que, assim, espero que todos que nos acompanhem e que embarquem com a gente nessa jornada descubram lugares lindos, imagens maravilhosas. A gente vai sair com o que há de melhor de recurso para captar imagens lindas. A gente vai sair com coisas, com máquinas super avançadas da Canon. Vamos sair com lentes super fascinantes. Isso tudo vai nos ajudar a registrar as histórias fascinantes, as pessoas fascinantes que vamos encontrar. Né? Então, o legal é que o nosso recheio desse bolo aqui, né, essas histórias, essa massa que é o programa, é fruto de pessoas, é vivo, é vivo. Né? A tecnologia entra para nos ajudar a captar isso, e nossos grandes, como é que eu posso dizer, nossos grandes protagonistas são as pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Sim. Às vezes não é nem a fotografia. Sim. Né? E olha o quanto ela é gigante nesse contexto. É ela que está nos permitindo contar essa história. Uhum. E isso que eu acho fascinante da fotografia. É uma companheira que nos realiza, nos permite a imortalização. Sim. Olha o quanto não é uma grande amiga. Sim. O quanto minha câmera fotográfica não é uma grande amiga minha. Sim. É por causa dela que daqui a 10 anos talvez eu possa falar pro meu filho mais velho: olha o papai lá no podcast da Canon. Sim. Entende? Então, amo o tema, tô muito empolgado. Muito grato pela Canon por acreditar nesse projeto. Assim, desejo embarcar nessa aventura e voltar cheio de imagens lindas, de histórias lindas, de personagens lindos, para compartilhar com vocês. Teremos muitos encontros nos próximos meses. A Canon, além de ser uma parceira hoje para fazer e realizar esse projeto, quero contar muitas histórias com a Canon. Acho que a gente pode, cara, a partir dessa parceria, entender diferentes formas de estar contando histórias, pessoas, gente. E além da fotografia, que é um tema que todos nós amamos. Então, assim, desejo uma vida muito longa essa parceria. Agradeço a Canon. Vamos sorrir, vamos chorar, vamos nos aventurar, vamos nos descobrir. E, cara, tomara que a gente volte daqui 6 meses para fazer mais uma rodada de podcast, que a gente conte o que a gente viveu naquela expedição, todas as viagens, e que a gente mostre nessa TV linda aqui, ó, muitas imagens maravilhosas. Porque é o que você falou, vai ser o jeito da gente voltar para trás e falar quanto aprendizado vivemos, né, e o quanto evoluímos. A experiência que você disse para mim e para todos nós, eu acho que assim, estamos num mundo onde a experiência é o que há de mais importante. Sim. Num mundo tão complicado como estamos hoje, que cada vez mais nos grita falando: não, fica em casa que é melhor, toma cuidado, fica em casa. Pelo amor de Deus. Né? Como que a gente vai vencer isso? Como que a gente não vai nos tornar, né, cada vez mais uma sociedade indoor? Sim. Que todos nós possamos ser outdoor. Sim. Nos encontrarmos, nos cruzarmos. A pandemia nos machucou muito. Todos nós saímos machucados. Não sei quem, é impossível, eu não conheço uma pessoa que não saiu dessa pandemia mais apaixonado por ser humano. Sentindo falta do ser humano, sentindo falta da gente fazer junto, compartilhar junto. Então eu trabalho com isso. No meu lugar de ator, a gente não faz nada sozinho. Eu não faço minha profissão sozinho. Né? Eu posso fazer aqui um monólogo, mas eu preciso de alguém para fazer junto a minha arte. Né? Então... Até no monólogo você precisa de ter o espectador para fazer sentido, senão é só um doido falando sozinho.
E falar sozinho, cara, é desagradável. Né? O compartilhar é tudo nessa vida, no mundo que a gente tá. Vamos compartilhar, vamos se cuidar e vamos inspirar uns aos outros. Então, se você tem aí, se você do outro lado da lente tem um talento, tem uma vocação, tem algo que você possa compartilhar com as outras pessoas, não deixe de fazer, porque espaço hoje tem. Espaço hoje tem, a internet está aí, as redes sociais estão aí, a Canon está aí, os materiais fotográficos estão aí, as câmeras, né? E cada vez mais, cara, para todo mundo, do A ao Z, com relação a custo, de preço. Então, eu acho que a acessibilidade era a primeira coisa que a gente precisava ter. Temos. Agora aproveitem. Contem suas histórias. Não deixem de contar as suas histórias. Né? Compartilhem. Estamos num mundo, numa época, numa sociedade que precisa que a gente compartilhe, que a gente divida. E conte suas histórias com o que você tem. O que dá para contar, como dá para contar. Se você tem só um celular, conte a história com o celular. Claro. Quando você tiver a oportunidade de comprar uma câmera, você compra uma câmera para melhorar o seu jeito de contar a história. Mas conte. Mas conte. Não deixe de contar. É muito importante, assim. E para você que, assim, tem dúvida ainda em se jogar na fotografia, não resolva sua dúvida para ontem. Eu acho a fotografia, cara, realmente um dos tipos de arte fantásticos. Me fascina e ela, para mim, ela é, com certeza, também uma terapia, uma amiga minha, um remédio, né, para as minhas ansiedades, para as minhas dores, ou, né, uma cura do meu sorriso e da minha alegria. Então, cara, fotografem, se joguem no mundo das imagens, no mundo da fotografia. Eu, nesse tempo aqui entre trabalhos, foi o que eu decidi fazer. Foi me jogar nesse mundo da imagem e contar esse programa para vocês. Tenho certeza que vai ser assim, tão engrandecedor esse meu momento quanto fazer um trabalho na televisão, uma novela, um personagem desse. Eu vou crescer muito. Eu acho que vou fazer 10 novelas numa temporada só de programa, porque vou embarcar em 10 mundos diferentes. Sim. Então, vida longa à Canon, vida longa ao Clique, expedições fotográficas. E que essa parceria dure muito e que a gente possa contar cada vez mais histórias juntos. É o meu desejo com a Canon. Que legal, Jaime. Qual que é o seu Instagram? Jaime Matarazzo. Jaime com Y, Matarazzo com 2 Es. E aí lá, quando tiver o programa no ar, com certeza vai estar lá no Instagram. O que eu prometo para vocês a partir de agora é que ali nas redes vocês vão ser, assim, entupidos de agora fotos, lindas fotos e de imagens de viagem e de tudo que a gente falou aqui, porque os próximos meses estarei em contato com uma diversidade cultural enorme que eu quero contar para vocês. Eu quero dividir, então mostrarei muito nas redes sociais. Se vocês quiserem seguir lá, sigam. Mas também vou dividir com a Canon. Vocês também vão receber muitas histórias. Pô, e aí o pessoal acompanha nas redes sociais de vocês também. Pô, que legal. Então é isso, obrigado. Eu adorei muito. Obrigado por me ouvirem. Obrigado mais uma vez por estarem comigo. Contem, né, com nós. E para todo mundo aí, cara, um beijo de coração. Viva a arte, viva a fotografia, viva nós, viva as pessoas. Vamos contar histórias e me contem a sua. É isso, gente. Só entrar nas redes sociais da Canon, @CanonBR, para seguir lá. Siga a gente também do Canon College, @Canon College Oficial. Veja os nossos cursos de fotografia que temos aqui na nossa loja. Curso de fotografia, de vídeo, tudo em preço bem acessível. Muito obrigado ao pessoal de cinema, de vídeo profissional, que fez essa parceria muito legal. E aí convidou também o Jaime para vir aqui para a gente bater um papo aqui no nosso Canoncast. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, galera.